Olá, queridos jovens, tudo bem com vocês? Trago mais um esboço comentado da lição. Está com sua lição em mãos? Cola na lição. Temática da semana, chamados para servir. Estamos na lição de número 9, já quase finalizando o trimestre. Como passa muito rápido, e é por isso que você não pode deixar de estudar a lição da escola sabatina, porque estudando a lição você está estudando a palavra de Deus. Vamos juntos então, cola com a gente. Não se esqueça, compartilhe, se inscreva no canal, deixe seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu terei toda a alegria e carinho para responder às suas dúvidas, tá bom? Então vamos ao nosso esboço. O esboço ele está estruturado, queridos, em quatro tópicos, sendo o primeiro servindo por amor. Nesse tópico nós aprendemos, queridos, que nós somos convidados a externalizar o nosso tudo em resposta ao tudo de Deus. Segundo tópico, questão de confiança, independentemente do momento em que a pessoa atende ao chamado, a recompensa de Deus simbolizada pelo denário é a mesma, destacando a generosidade, a justiça e a soberania divina. O terceiro tópico, 11ª hora, o ensinamento central da parábola é sobre a graça e a generosidade de Deus, que não é baseada em mérito, mas no seu amor incondicional. Deus seja louvado, porque a graça de Deus não é baseada no mérito, nos méritos humanos. Quarto tópico, olhando para Jesus, como a perspectiva da eternidade pode transformar nossa vida sobre o que realmente é importante na vida. Vamos nos aprofundar um pouco mais na lição? Começando com o primeiro tópico. E antes do primeiro tópico, nós temos aqui a grande pergunta da semana: quem pode contribuir para o crescimento do reino de Deus? A parábola dos trabalhadores na vinha, em Mateus 20, versos de 1 a 16, ilustra a generosidade de Deus e a igualdade no reino dos céus. Jesus mostra que, independentemente do momento em que somos chamados, o convite divino nos concede o mesmo valor e graça. O foco está na bondade de Deus, que não se limita à justiça humana, mas se expande através de sua misericórdia. Vamos aprofundar um pouquinho mais no primeiro tópico, servindo por gratidão. E aqui eu trago uma pergunta sugestiva para a sua unidade de ação. Qual deve ser nossa maior motivação para servir a Deus? E aí, qual deve ser, queridos jovens, a nossa maior motivação para servir a Deus? É o que Deus ele nos oferece, é o que já conquistamos, qual deve ser a nossa maior motivação? Queridos, a nossa maior motivação, embora nós tenhamos mais de uma, várias motivações para servir a Deus, mas a nossa maior motivação deve ser a cruz de Cristo. Queridos, na cruz de Cristo, todas as nossas histórias elas se encontram e é através da cruz que todas elas podem ser transformadas, sabe? Nesse primeiro tópico, nós somos convidados ao meu tudo em resposta ao tudo de Deus. A cruz escancarou a graça, a cruz escancarou a salvação, a cruz escancarou tudo que Deus fez para nos salvar. E hoje, como consequência, devemos oferecer não menos que o nosso tudo em resposta ao tudo de Deus. Dando sequência, queridos, ao próximo tópico, questão de confiança. O que significa o convite feito pelo empregador generoso da vinha aos trabalhadores? O que significa o convite feito por esse empregador generoso, vinha aos trabalhadores? O que significa? E aqui nós adentramos na parábola, e na parábola um senhor generoso convida em diferentes momentos do dia homens, pessoas para que pudessem trabalhar na sua vinha. E esse convite, trazendo para a nossa realidade espiritual, fazendo a aplicabilidade, nós podemos estruturar pelo menos em três tópicos importantes. Primeiro, convite à graça. A oferta da graça divina é dada a todos, sem depender de mérito ou tempo de aceitação. Igualdade no reino, todos que entram no reino de Deus recebem a mesma recompensa, independentemente de quando começaram a trabalhar. Então, esse é um dos grandes ensinamentos da parábola. Terceiro, soberania e chamado universal. Deus, em sua soberania, oferece um chamado contínuo a todos para participar do seu reino. Independentemente do momento em que a pessoa atende ao chamado, a recompensa simbolizada pelo denário é a mesma, destacando a generosidade, a justiça e a soberania divina. E a soberania divina. Queridos, aqui ainda trabalhando a temática da parábola, e aqui nós vamos entrar um pouquinho mais na questão nos aprofundar um pouquinho mais na parábola, e aqui eu coloquei primeiro versus últimos. Aí nós temos os primeiros que começaram a trabalhar no início do dia, nós temos os últimos
que mais precisamente trabalharam uma hora. E imagine a cena, na hora de receber o pagamento, o Senhor generoso convida primeiramente os últimos, aqueles que tinham iniciado seu trabalho há pouca hora, em pouco tempo, né? Trabalharam uma hora, e o senhor da vinha generoso dá um denário, que correspondia, como você já aprendeu na lição ao longo desse trimestre, a um dia de trabalho. Então, logo os outros que começaram a trabalhar no início do dia ficaram animados, empolgados. Ora, se ele que trabalhou uma hora ganhou um denário, eu vou ganhar muito mais. Porém, é pago a cada um denário. E aqueles ficaram que começaram a trabalhar no início do dia ficaram talvez chateados sem entender ou acharam que isso era injusto. Os trabalhadores recebem o mesmo pagamento, isso é justo? Será? Essa foi a pergunta que eles fizeram e talvez eu e você faríamos a mesma pergunta. E aqui, queridos, nós temos, coloquei um paralelo de justiça humana versus a justiça de Deus. Critério de mérito. A justiça humana, a recompensa é proporcional ao tempo e esforço. Quem trabalha mais recebe mais. Isso faz parte da justiça humana. Expectativa da justiça, recompensa ou punição deve corresponder diretamente ao esforço individual. Soberania e generosidade, administrada por regras sociais, garantindo igualdade e mérito. Mas a justiça do reino de Deus é diferente. Critério de mérito da justiça do reino de Deus, recompensa igual para todos, independentemente de serviço baseado na graça divina. Então, a graça divina, ela oferece a recompensa para todos. Expectativa de justiça, recompensa é um presente gratuito e imerecido, desafiando a proporcionalidade humana, soberania e generosidade distribuída conforme a vontade soberana de Deus, refletindo sua bondade e amor incondicional. Queridos, está na lição. A parábola revela uma realidade do evangelho que é simples, mas de vital importância. Não merecemos nossa recompensa, ela é simplesmente uma dádiva oferecida igualmente a todos que correspondem ao chamado de Jesus. Duas coisas importantes, querido. Essa graça, ela nos alcança, essa graça é oferecida a mim e a você. E há lugar na casa do Pai para mim e para você. Há lugar para mim e para você desenvolvermos os nossos talentos, nossos dons, falar do amor de Deus. Nós somos convidados a trabalhar em prol do reino de Deus, em prol da vinha celestial. Queridos, o ensinamento central da parábola é sobre a graça e a generosidade de Deus, que não é baseada em mérito, mas no seu amor incondicional. Dando sequência, a nossa lição e último tópico, olhando para Jesus. Foco em Cristo é a chave para confiar no chamado divino. A corrida da fé, nosso legado no serviço de Deus. Então, nesse período em que aqui estamos, que somos convidados a desenvolvermos a corrida da fé, é o segredo. O foco é em Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, né? Não que eu já tenha alcançado, né? Mas uma coisa faço, né? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus, com a perspectiva da eternidade. Como a perspectiva da eternidade pode transformar a vida sobre o que realmente é mais importante, jovem? Eu e você somos convidados como o tema da lição enfatiza muito bem, chamados para servir. Não importa em que momento você foi chamado para servir, Deus, ele conta comigo e conta com você. E o prêmio, todos receberão o mesmo prêmio. Qual é o prêmio? A vida eterna em Cristo Jesus. Quero concluir, queridos. A parábola dos trabalhadores na vinha mostra que Deus age com justiça e graça, oferecendo sua recompensa, não com base no mérito humano, mas em sua bondade. Ela nos ensina a valorizar a generosidade divina e a acolher o chamado de todos ao seu reino, sem inveja ou comparação. Que Deus nos abençoe e até a próxima semana com mais um esboço comentado da lição. Fui, tchau, tchau.